Mas enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contar um pouco o que é que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai começar sempre com um breve aquietamento e com um pouquinho de mantras. E daí eu vou fazer uma contextualização desse momento astrológico, só para colocar todo mundo na mesma página. E eu vou te explicar como você vai fazer o seu próprio horóscopo, um horóscopo personalizado desse momento. Para isso, você precisa ter o seu mapa natal védico em mãos. Eu já tinha avisado isso para todo mundo, certo? Se você não tem problema por enquanto. Você vai conseguir fazer os exercícios mesmo assim. Fica aqui com a gente, não precisa ir embora. Vai ter uma parte da aula que você vai ficar meio perdida, mas você vai conseguir aproveitar muito do conteúdo. E daí, depois da nossa conversa, você pode ir fazer o seu mapa antes da nossa próxima aula. Depois de passar essas informações de como vocês podem reconhecer e fazer o seu próprio horóscopo, a gente vai fazer alguns exercícios, porque eu quero que você, além de entender o que está acontecendo, você realmente use essas informações para melhorar a sua vida. E eu quero isso para você, mas eu espero que você também queira, porque é uma energia, são energias muito potentes agora disponíveis no céu, e ninguém deveria querer desperdiçar tanta potência assim, né? Oferecida para a gente, disponível para a gente. E depois do exercício eu vou contar um pouco o que vai acontecer na próxima aula, porque a gente tem aula de novo na segunda-feira que vem. E aí a gente tem um tempo para dúvidas. Eu estou aqui para responder o que vocês precisarem, qualquer dúvida, pelo tempo que for, mas eu já quero fazer esse combinado com vocês, de vocês anotarem as dúvidas de vocês no decorrer da nossa conversa, para não me interromper, porque eu vou me confundir e eu perco a linha de raciocínio. Quem é meu aluno e minha aluna já sabe que isso acontece com muita facilidade, e daí, em vez de ficar 1 hora e pouco aqui, a gente vai ficar 3 dias, porque eu vou sair completamente da linha. Então, anota, e eu vou ficar aqui com vocês até a última dúvida ser respondida, não precisa se preocupar. E se você não puder ficar até a hora de responder das perguntas, também não tem problema, você me manda essa dúvida num direct, num e-mail, do jeito que for, mesmo assim eu vou responder as suas dúvidas, não precisa se preocupar. E a outra coisa é que essa aula está sendo gravada, então não precisa se preocupar se você perder alguma informação ou se você ficar com alguma dúvida, não conseguir anotar tudo, porque eu vou mandar para vocês o link da gravação e vou mandar para vocês também o material que eu vou usar, as apresentações que eu vou usar na aula, então você vai ter tudo isso, não precisa se preocupar. Ok? Então eu vou pedir para a gente, durante 2 minutos, se aquietar um pouco, porque já é quinta-feira de uma semana que tem grandes chances de ter sido bem louca, porque teve lua nova, teve Gandanta e teve mais tudo isso que eu vou contar para vocês. E já são 6 da tarde, então o seu dia também pode ter sido louco. Então, para a gente conseguir realmente aproveitar essas informações, né, fazer com que essas informações sejam úteis para alguma coisa, eu vou te convidar a fazer um brevíssimo aquietamento, 2 minutos. Então, se você puder parar tudo que você está fazendo, fechar um pouco os seus olhos, prestar atenção em como está o seu corpo nesse momento. Percebe se você tem algum desconforto. Percebe se o seu corpo está precisando de algum ajuste para ficar estável e confortável. E se tiver tudo certo com o seu corpo, você pode agora focar a sua atenção na sua respiração, que sempre me ajuda muito a chegar no momento presente e descansar um pouco a mente no silêncio, é fazer alguns ciclos de respirações mais profundas.
Então, se você quiser experimentar junto comigo, a gente inspira até encher completamente os pulmões e solta o ar pela boca num suspiro. Inspira. Mais uma vez, inspira. Se você precisar, pode repetir mais algumas vezes esse ciclo. Agora, se você se sente mais presente, você pode deixar sua respiração mais suave e passiva. Percebe o ar entrando e saindo do seu corpo, sem você ter que fazer força, como se ele só escorresse para dentro e para fora das suas narinas. Percebe como esse foco na respiração ajuda a acalmar também um pouquinho os pensamentos. Percebe como isso é confortável. Percebe como é confortável ter a mente no silêncio. Relaxa a mente nesse silêncio. Repousa. E aproveita que agora não tem nada mais que você precisa fazer, a não ser descansar sua mente no silêncio. E agora, em todas as suas próximas meditações, vale também lembrar que não importa quantas vezes você se distrai, não importa quantas vezes a mente se agita, o que importa é que você percebe e traz ela de novo para o silêncio. Eu vou fazer alguns mantras que fazem parte da tradição. E se fizer sentido para você, você pode me acompanhar com as mãos juntas na frente do peito. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Somaya Namaha. Om Bahumaya Namaha. Om Buddhaya Namaha. Om Brihaspataya Namaha. Om Shukraya Namaha. Om Shanisharaya Namaha. Om Rahuve Namaha. Om Ketave Namaha. Om. Namastê, gente. Espero que o seu tempo seja bem gasto com essa atenção e que sejam informações úteis para o seu desenvolvimento. Ok. Então, a gente está aqui hoje para fazer um horóscopo personalizado para você. E isso parte do princípio de que a gente vive em uma realidade que é integrada. A gente recebe influência do meio o tempo todo e a gente também consegue influenciar esse ambiente em que a gente vive. Por exemplo, algumas formas muito simples da gente pensar nisso é que em um dia de tempestade e vento, você é influenciado por esse meio, né? Pela tempestade e pelo vento. Aliás, quanto mais integrada ou integrado você está com a natureza,
mais esses episódios te influenciam. Eu moro numa floresta e quando a tempestade é muito forte, não dá nem para a gente sair de casa aqui. Um dia de mau humor do seu chefe, da sua chefe, ou num dia de um mau humor de um cliente que te trata mal, também te influencia. Então, a gente não tem essa vida isolada e a gente consegue perceber isso em situações práticas e simples no nosso cotidiano. E essa integração, ela pode se expandir para o infinito e o além, como diria o Buzz Lightyear. Então, uma lua nova, turbulenta, como que a gente teve nessa semana, ela te impacta. E quanto mais integrada você está com o todo, mais perceptível vai ser esse impacto, assim como a tempestade, né? Quanto mais atenta você está ao que está acontecendo, quanto mais sensível e disponível você está para esses eventos, mais informação você recebe deles. Então, esses trânsitos astrológicos, eles influenciam a gente, né? Então, a gente está partindo desse princípio, só para colocar todo mundo na mesma página. E já que eles nos influenciam, é útil a gente saber como, certo? É útil a gente saber qual é a influência que a gente está recebendo para aproveitar da melhor forma possível, em vez de só ficar sendo empurrada de um lado para o outro por essas mesmas influências. Porque é isso, somos influenciados. Quer a gente acredite nisso ou não. Então, é mais útil a gente entender como são essas influências para fluir junto com elas, do que só ficar recebendo isso passivamente e sofrendo gatilhos cada vez mais inconscientes. Mas então, como esses trânsitos te influenciam? Os astros, eles têm uma influência que a gente pode pensar que é departamentalizada. Cada um dos astros que a gente estuda influenciam um tipo de fluxo da sua consciência. Então, o que acontece com o Sol tende a influenciar a sua autoestima, a sua inspiração, por exemplo. O que acontece com Mercúrio influencia a sua comunicação. E o que acontece com Saturno pode influenciar a sua resistência e a sua persistência. E por aí vai, né? Estudamos 9 astros na astrologia védica, que eu chamo de planetas, mas eu sei que eles não são planetas, o Sol não é um planeta, a Lua também não, mas para facilitar, eu sempre digo que o nome correto é Graha, mas Graha é uma palavra em sânscrito e a gente já está vendo tanta coisa hoje que não vale a pena ficar falando sânscrito, então eu vou falar errado até o final da nossa conversa e vou chamar todos eles de planeta. Essas influências genéricas, né, tipo Sol, autoestima, Mercúrio, comunicação, elas são genéricas, né? Então, em um período em que Mercúrio está retrógrado, tudo que é comunicação aqui na Terra é influenciado de alguma forma. Então, a gente vê episódios como, por exemplo, o WhatsApp dando pau, o Instagram ficando fora do ar, e isso acontece com muita frequência. Mercúrio retrógrado deve ser o pavor do Zuckerberg. O que acontece é que quando você olha para o seu mapa e começa a personalizar esse horóscopo, você consegue ser mais específico. Por exemplo, eu vou contar daqui a pouco para vocês que Mercúrio vai ficar retrógrado em Leão. Se você tem Leão na casa de trabalho, as influências de Mercúrio retrógrado são vistas primariamente na área de trabalho. Então, questões com a sua comunicação provavelmente vão acontecer dentro de um episódio de trabalho. Se você tem Leão, que é onde Mercúrio vai ficar retrógrado, na casa do conhecimento, tem grandes chances de você não entender nadinha do que a professora de astrologia está te contando. É nessa área que você vai ver o resultado de Mercúrio retrógrado. Então, nesse momento, a primeira coisa que você precisa saber para fazer um horóscopo é em qual casa o trânsito está acontecendo no seu mapa. Porque a casa astrológica mostra a área da vida onde esses eventos relacionados aos trânsitos vão se manifestar. E para saber em qual casa
do seu mapa, os trânsitos estão acontecendo, você precisa saber em qual casa estão cada um dos signos. Porque os signos, eles são áreas do céu, eles são constelações no céu. Eu sei que todo mundo acha que signo é o que você é, mas por mais integrada que a gente seja, esse é um pensamento um pouco megalomaníaco, né? Você não é escorpião. Escorpião é uma constelação que está lá no céu e vale um pouquinho de humildade na linguagem, né? Mas o que acontece é que na hora que você sabe em qual casa você tem cada um dos signos, você sabe aonde o trânsito está acontecendo. Porque o trânsito acontece em uma área específica do céu, e essa área específica do céu, a gente dá o nome dos signos do zodíaco, né? São as constelações. Então, o horóscopo, o primeiro passo para o horóscopo não é entrar no site do Personare, é fazer o seu mapa védico, e ele vai funcionar assim. Saturno está retrógrado em Aquário. E isso traz efeitos. Traz efeitos genéricos, para geral. Eu vou falar sobre isso também. O que é Saturno retrógrado, o que acontece quando ele está em Aquário, efeitos genéricos. Esses efeitos você vai enxergar na área da sua vida onde você tem Aquário no seu mapa. Repetindo, você precisa saber qual casa estão os signos que eu vou falar. Então, não procura onde está Saturno no seu mapa para entender aonde você vai ver Saturno retrógrado. Procura onde está Aquário. Ok? E Aquário está numa casa dessas daqui, ó. Espera aí que eu vou compartilhar. Está numa dessas casinhas aqui que todo mundo aqui ou já tem o mapa védico ou já fez o mapa no Faça Seu Mapa, né? Deixa eu arrumar minhas telas aqui para não atrapalhar. Então, a gente vai começar o nosso exercício olhando, reconhecendo em qual casa astrológica do seu mapa o trânsito está acontecendo. Você pode escrever no seu caderninho, eu vou organizar isso e vou falar já já o que você vai fazer. Você pode escrever no seu caderninho ou na apostila. Se você imprimiu a apostila que eu mandei para vocês, ela tá lá, tem um espaço. E essa é a parte que você precisa do seu mapa, né? De novo, se você não tiver o seu mapa, você vai ficar um pouco perdida aqui nesse momento. Nos próximos 15 minutos. Daí pode ficar aqui e ter um pouquinho de paciência, porque depois a nossa aula vai continuar sendo útil para você. Mas agora, nos próximos minutos, isso, se você não tem o seu mapa, isso não vai fazer muito sentido para você. Então, vamos começar o exercício. Pega o caderninho ou a apostila. Você vai olhar no seu mapa aonde você tem o signo de Aquário. Se você montou o seu mapa como eu te falei, o signo de Aquário vai ser representado pelo número 11, porque Aquário é o 11º signo do zodíaco. Então, você vai anotar, procurar onde você escreveu que você tem Aquário no seu mapa, e você vai escrever essas duas palavras que estão na casa de Aquário. Então, se você tem Aquário aqui, você vai escrever Aquário está em obstáculos e rotinas. Se você tem Aquário aqui, você vai escrever que Aquário está em inteligência e criação. Se você tem Aquário aqui, você vai escrever que Aquário está no corpo e na personalidade. Ok? Ninguém perdido até agora? Então, faça isso. Anota, escreve em cima de uma das páginas do seu caderninho ou na apostila. Aquário, e as duas palavras que são referentes à casa onde você tem Aquário.
E daí, se você está escrevendo no seu caderno em vez da apostila, você vai deixar o resto dessa página inteira em branco, porque a gente vai voltar para ela para escrever, tá bom? E vai para a próxima página. Se você estiver na apostila, já tem espaço para isso. Agora você vai fazer exatamente a mesma coisa com o signo de Câncer. Então, procura aonde você tem Câncer no seu mapa e anota as duas palavras dessa casa aonde você tem Câncer, né? Se você anotou muita coisa no seu mapa, o seu mapa está todo rabiscado, você pode olhar aqui na minha tela que você vai ver essas palavras, né? Localiza no seu mapa e procura essas duas palavras da casa aqui na minha tela. Câncer é o quarto signo do zodíaco, então se você montou o mapa no Faça Seu Mapa, Câncer vai ser onde está o número 4. Ok. Agora, você vai fazer a mesma coisa com Leão. Pula a página inteira, deixa uma página do seu caderninho em branco para você poder escrever. E escreve no topo da próxima página, Leão, e as duas palavras da casa onde você tem Leão no seu mapa. Leão é o quinto signo do zodíaco. E daí você vai pular toda a página e vai procurar onde você tem Áries no seu mapa. E vai escrever isso. Escreve Áries e as duas palavras da casa onde você tem Áries. E eu estou sugerindo que você escreva isso, porque a gente vai fazer exercícios de escrita, né? Então, se você quiser só escutar, tudo bem, mas te garanto que vai ser menos eficiente do que escrever. Ok. 5 minutos para entender se todo mundo conseguiu achar onde tem os próprios signos. Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Se você não tiver o seu mapa, não tem como te ajudar nesse momento. Ok? Deixa eu ver aqui o chat. A Jennifer está falando que no mapa que ela fez tem só os planetas nas casas, então você não fez junto comigo, né? Vitória está perguntando se Áries é o primeiro signo do zodíaco. Sim, Áries é onde você tem o 1 no mapa que você calculou. Então, se a Jennifer fez o mapa em outro lugar, não sei como você fez, mas se você fez no Faça Seu Mapa, como eu expliquei, tem todos os signos, não tem só os planetas, né? Nenhum mapa tem só os planetas. Os números, se você calculou no Parasharas Light, os números, né, na calculadora de mapa que eu sugiro, os números que aparecem nos mapas são os signos do zodíaco. Onde? Aquário é 11, Câncer é 4, Leão é 5 e Áries é 1. Ok. Acho que a grande maioria está organizando. Perfeito. Então, seguimos. Porque só agora é que a gente entra no nosso assunto de hoje, né? Até agora a gente está preparando um material. E hoje a gente está aqui estudando os trânsitos dos planetas retrógrados. Porque a gente já tem Saturno e Vênus em movimento retrógrado. Na semana que vem, a partir do dia 23, a gente também vai ter Mercúrio, 3 planetas retrógrados no céu ao mesmo tempo. É bastante gente, tá? Não é todo tempo que a gente tem 3 planetas retrógrados no céu. Aí no dia 3 de setembro, Vênus volta para o movimento direto. Ufa! Mas no dia 4, Júpiter já fica retrógrado de novo. Então a gente de novo já tem 3 planetas retrógrados. E Júpiter fica retrógrado até o final do ano, até dia 30 de dezembro, se eu não me engano. Então, o tempo todo a gente vai ter planetas retrógrado até o começo de janeiro, porque daí até o final do ano Mercúrio já ficou retrógrado de novo e só fica direto em 2024.
Então, na semana passada, eu fiz uma live bem completa sobre o que são os planetas retrógrados. Eu vou resumir brevemente aqui, só para ninguém ficar perdido, mas eu vou compartilhar o link, né, para todo mundo que está aqui, eu vou compartilhar o link dessa live que eu fiz na semana passada com vocês no grupo, quando a gente acabar aqui a nossa conversa, para se você quiser mais informações, tem bastante nessa live. O que são planetas retrógrados? Planetas retrógrados, de forma geral, têm duas qualidades diferentes do rolê que o planeta faz normalmente. Eles ficam mais intensos e eles têm efeitos inesperados. Porque o retrógrado, ele muda a direção das coisas. Então, Mercúrio retrógrado pode fazer com que você tenha problemas de entendimento numa conversa. Tá tudo indo bem, a negociação está indo bem, as coisas estão desenrolando, mas daí, de repente, tem um desentendimento na comunicação. Mas, a partir daí, ele te ensina, daí para frente, a se comunicar muito melhor, se você estiver atenta a essas energias, né? Porque ele é mais forte. Então, ele tem a capacidade de reforçar as habilidades que ele disponibiliza para você. O retrógrado, que é bom a gente reforçar, é que o retrógrado por si só, ele não é nem bom nem ruim. Ele é forte e muda as coisas de direção. O bom e o ruim depende do seu mapa e depende de como você percebe a realidade. Então, eu vou falar sobre os efeitos de cada um dos retrógrados já, né? Aí que quem está perdido porque não fez o mapa vai conseguir se encontrar de novo. E tem essa live bem explicadinha para você assistir depois aqui. Mas antes, eu vou voltar para as casas. Então, agora que você já sabe para onde você tem que olhar para perceber os efeitos dos retrógrados, para qual área da vida você tem que olhar, que é essa que você anotou no seu caderninho, certo? Agora eu vou te falar de algumas outras possibilidades de como o retrógrado pode movimentar essa área de vida, da vida, ainda de forma genérica, só que já mais personalizada, né? Porque cada pessoa tem áreas, cada um de nós, 138 pessoas aqui presentes, tem áreas em um canto do mapa. Então, a gente já vai conseguir olhar para essa casa de forma um pouco mais específica, mas eu ainda não estou falando sobre o seu mapa, né? De forma muito específica. Então, eu vou falar sobre como qualquer planeta retrógrado pode movimentar cada uma dessas casas, cada uma dessas áreas da vida, para trazer um pouco mais de vocabulário, né? Para talvez expandir um pouco o seu espaço de vida, o seu ponto de vista, e trazer um pouco mais de clareza. E você já pode ir na página, né, no lugar onde você tem um planeta retrógrado, no lugar onde você anotou no seu caderninho, você já pode anotar um pouco mais os seus insights, ou anotar ou no seu caderno ou na apostila. Ok? Vou compartilhar, porque estou toda organizada e o Juan fez uma apresentação para gente, linda. Para vocês irem acompanhando por aqui. Então, se você anotou no seu mapa, que você tem algum desses signos que eu citei, nessa casa aqui, que é a casa do corpo e da personalidade, eu vou te dar um pouco mais de informações sobre essa casa. Isso quer dizer que você tem um planeta retrógrado nessa casa, nesse momento, porque esses signos que eu citei têm planetas retrógrados. E se você anotou que essa casa está ocupada por um dos 4 signos que eu citei, você pode observar que os planetas retrógrados por essa casa do corpo e da personalidade devem afetar, podem movimentar a sua saúde e questões ligadas à sua identidade pessoal, corpo e personalidade. E quando
alguma coisa afeta essa casa do corpo e da personalidade, ela tende a impactar várias outras áreas, porque esse é o ascendente, é a sua casa, é a casa mais importante do mapa, nesse momento, né? Depois tem outras coisas que são importantes, mas nesse momento. Então, essa casa, ela está muito conectada com como a gente percebe as experiências que a gente passa. Então, os planetas retrógrados aqui podem trazer alguma confusão de uma forma geral, mas eles, em primeiro lugar, podem impactar o nosso corpo e questões ligadas à nossa identidade pessoal, né? Nossa personalidade. Já se você tem um desses signos que eu citei nessa casa, você tem um planeta retrógrado na casa da família e dos valores, e o planeta retrógrado tende a afetar os seus valores, os seus sistemas de valores e aquelas pessoas que representam esses valores, como, por exemplo, a nossa família, né? Poderia ser outras pessoas, mas a primeira fonte de valores que a gente tem é a nossa família, e um planeta retrógrado nesse lugar pode afetar o seu relacionamento com a família. E eu estou usando a palavra afetar, e eu sei que normalmente a nossa mente vai para um lugar ruim, tipo, vai atrapalhar o meu relacionamento com a minha família, mas não é isso que eu estou falando nesse momento. Eu estou só falando que essa área está sendo afetada pelo movimento retrógrado. Essa é uma casa de recursos, né, de valores, valores morais e éticos, mas também valores como os nossos recursos. Então, ela está muito conectada com finanças e com a nossa alimentação. É uma casa bem conectada com hábitos alimentares. Se algum desses signos que eu pedi para você procurar no seu mapa está nessa casa aqui, essa é a casa dos irmãos e da comunicação. Essa é uma casa que também está muito conectada com os nossos objetivos e as habilidades que a gente desenvolve para alcançar os nossos objetivos. Então, o planeta retrógrado aí pode afetar os seus interesses, o seu relacionamento com as pessoas mais próximas, como irmãos, podem ser irmãos de sangue, mas podem ser pessoas que você considera irmãos. E também pode afetar a energia que a gente usa para realizar as nossas coisas, para alcançar os nossos objetivos. Ela é uma casa de competição e de habilidades. Então, e habilidades necessárias para a gente ganhar competições e alcançar as nossas conquistas, né? Então, esses são assuntos que podem ser afetados por um movimento retrógrado nessa casa. Se algum dos signos que eu pedi para você procurar está nessa casa, que é a casa da nossa casa, do lugar onde a gente mora, e a casa da mãe, esse movimento retrógrado pode afetar estados emocionais, principalmente conectados com segurança e felicidade. Então, o planeta retrógrado aqui pode trazer situações, aí nessa casa, talvez um pouco mais desafiadoras, mas situações mais desafiadoras psicologicamente, situações que alteram o seu estado emocional e também ajudam, essas situações, elas têm a capacidade de te mostrar o caminho, né? Fazer com que você se determine a mudar alguma coisa para ter paz, né? Para ficar mais segura e ser feliz. Obviamente, só voltando, e essa casa também pode afetar alguma coisa específica do seu relacionamento com a sua mãe, ou alguma coisa em relação à sua casa. Uma quantidade impressionante de gente me escreveu falando que tinha um planeta retrógrado nessa casa e estava mudando, ou estava em obra, e a vida estava um caos por causa disso. Muita gente me escreveu falando isso. Se você tem esses signos que eu pedi para você procurar nessa casa aqui, você tem um planeta retrógrado na sua casa de inteligência e criação. E os planetas retrógrados aí, eles afetam, ou seja, eles fortalecem ou desviam a nossa atenção daquilo que inspira a gente, né? Daquilo que inspira e traz criatividade. E também pode trazer questões relacionadas com criatividade e o resultado delas. Por exemplo, você tem uma ideia magnífica e você está muito inspirada, mas isso não te traz
um tipo de sucesso, ou não te traz resultados financeiros, essa casa pode, o movimento retrógrado nessa casa pode trazer coisas relacionadas a isso. E também pode trazer revisões em relação ao seu relacionamento com filhos. Essa é uma casa que fala muito de filhos. Se você tem esses signos que eu falei, em algum desses signos nessa casa, que é a casa dos obstáculos e da rotina, os retrógrados aí, eles estão relacionados com doenças e desafios, obstáculos, né? Eles tendem, na verdade, a trazer mais força interna para superar desafios, né? Como se você fizesse um movimento de introspecção, de trazer a energia mais para perto de você, e isso pode trazer capacidade de superar desafios. Mas essa é uma casa, é considerada uma casa maléfica. Então, além, né, desse aspecto genérico, que não é nem bom nem ruim, nessa casa e em outras duas casas que eu vou citar, o movimento retrógrado pode sim, por exemplo, nessa casa, trazer questões de saúde, trazer problemas de saúde. Ainda assim, essas questões de saúde podem fazer com que você se fortaleça, porque vem uma doença, que te obriga ou te faz reconhecer que uma mudança de hábito é necessária, e a partir daí você vive 10 anos a mais, porque você mudou um hábito. Talvez você tenha um desses signos. Deixa eu mudar isso daqui. Talvez você tenha um desses signos nessa casa aqui, que é a casa das parcerias e dos relacionamentos. Um planeta retrógrado aí muda a direção dos nossos relacionamentos, tanto amorosos e românticos, quanto parcerias de trabalho. E o movimento retrógrado aí tende a chamar a nossa intenção para um tipo de integração, né? Interação com as outras pessoas. Então, movimenta nesse sentido, de você conseguir conciliar os seus próprios desejos com os desejos dos outros. Talvez você tenha um desses signos nessa casa aqui, que é a casa da intensidade e das transformações. Essa também é uma casa mais desafiadora e que é uma casa importante. Se você tem um movimento, se você tem algum desses signos aí, talvez seja um momento importante de você prestar um pouco mais de atenção em coisas perigosas que possam causar acidentes. Não estou falando que isso vai acontecer, tá, gente? Nada que trouxer noia é favorável. Não é isso que eu estou falando, porque você não tem informações o suficiente para avaliar um trânsito, né? Agora, se você tem um planeta retrógrado, aí talvez esse não seja o mês ideal para você pular de paraquedas pela primeira vez na sua vida, né? Estou só falando, sugerindo que você tenha atenção com acidentes. Mas o planeta retrógrado aí, eles tendem a fazer a gente refletir sobre os nossos medos e sobre as situações que estão fora do nosso controle. E essa é uma casa onde o movimento retrógrado também pode ter uma influência muito grande espiritual, de conexão mística, de conexão com a intuição e outros tipos de poderes sutis. Se você tem um desses signos nessa casa aqui, que é a casa do conhecimento e do pai, o movimento retrógrado aí pode pedir uma revisão ou influenciar os ensinamentos, as inspirações, também sistemas de crenças e os professores, né? Então pode trazer questões com esses, né? Trazer influências e impactar esses assuntos, além do seu relacionamento com o seu pai. Se você tem algum desses signos aqui, essa é a casa da ação e do trabalho, e planetas retrógrados aqui influenciam a carreira e a capacidade ou a sua vontade de assumir responsabilidades para progredir na vida. Então, isso pode indicar algum atraso, porque os planetas retrógrados, eles podem, né, desfazer algumas coisas ou atrasar algumas coisas. Então, pode
influenciar em algum atraso em relação ao trabalho e carreira, pode pedir um ajuste de propósitos e dos seus compromissos, né, em relação a essa questão do trabalho. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo transição de carreira quando tem um planeta retrógrado nessa casa. Lógico que precisa de outras indicações no mapa, mas essa é uma boa indicação. Talvez você tenha um planeta retrógrado em um desses signos que eu falei nessa casa aqui, que é a casa dos desejos e dos amigos. E os planetas retrógrados nessa casa podem mostrar como uma flutuação dos seus desejos, dos seus objetivos, né, do que você quer da vida. Isso pode mudar durante um período de retrógrado para essa casa. Também pode ter uma flutuação nas suas realizações, então alguma coisa que estava para dar certo pode ter um atraso e pode mudar de direção, ou alguma coisa que estava parada há muito tempo, agora pode trazer resultados. Também pode trazer questões com amigos e os grupos com que você está acostumado a andar, né? E também pode trazer questões que impactam as suas finanças. E, finalmente, talvez você tenha um planeta retrógrado nessa casa aqui, que é a casa do desapego e do isolamento. Essa é uma casa muito conectada também com espiritualidade, e também é uma casa que pode ser mais desafiadora, né? Porque fala de desapego, de perdas, de isolamento. Então, planetas retrógrados aí podem indicar um certo grau de entrega ou de desapego, ou ainda pode indicar um escapismo, né? Você querer fugir de alguma situação. Também podem representar gastos ou perdas. E essa é uma casa muito espiritual. Então, essas influências, essas questões, onde você vê um gasto, né, tem uma perda inesperada, podem ser importantes para levar você para um caminho de meditação, de introspecção ou de espiritualidade. Ok? Ok. Então, essas são as casas e como os planetas retrógrados podem impactar essas casas, né? Esses são os assuntos que tendem a ser movimentados pelos planetas retrógrados. Eu vou continuar falando por mais um tempo, só que agora você também vai trabalhar e você vai escrever mais, tá? Então, eu vou falar sobre a influência de cada um dos planetas. E como você já sabe qual é a área da vida para onde você vai olhar, você vai fazer 2 exercícios. Para alguns planetas são 2, para outros planetas são só 1. Para os planetas que já estão retrógrados, que eu vou te falar quais são, você vai reconhecer essas influências dos retrógrados e vai pensar. Então, a primeira parte, para os planetas que já estão retrógrados, é você tomar um tempinho para reconhecer essa influência, para entender se você está vendo essa área movimentada. Talvez você já esteja vendo, mesmo se você não sabe que tem planeta, talvez nos últimos tempos você tenha reconhecido um certo movimento nessas áreas da vida, né? Mesmo com a conversa ainda pela metade. Então, a primeira parte é escrever um pouco sobre como você está reconhecendo essas influências, né? E, de novo, gente, a escrita, ela ajuda muito a gente a colocar clareza, a trazer clareza para os nossos pensamentos, né? Na hora que a gente escreve, a gente consegue meio que traduzir os nossos pensamentos. Então, é muito potente escrever, não subestime isso. Primeira parte, reconhecer as influências. Se você já está reconhecendo, escrever um pouco sobre elas. E a segunda parte do exercício é você pensar sobre como você pode usar essas influências para melhorar essa área da vida, né? Porque a gente não quer ficar sendo usada pelo trânsito. A gente não quer que o planeta retrógrado chegue e, de repente, acabe o nosso casamento. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer ter consciência das influências e a gente quer usar essas influências que estão disponíveis
a favor do time, né? A gente quer usar essas influências para melhorar essa área da vida. Então, essa é a sugestão que eu faço para vocês no nosso exercício de hoje. Ok? Então, eu vou falar das influências e vou colocar uma musiquinha bem linda. Aliás, eu preciso abrir aqui as minhas musiquinhas. E vou colocar uma musiquinha bem linda para você escrever um pouco, vou dar um tempo para você escrever um pouco sobre essas influências. Peraí, deixa eu achar as minhas musiquinhas lindas, desculpa. Ok, achei. Então, primeiro eu vou falar, depois eu vou dar o tempo, tá? Vou continuar compartilhando a minha tela. Para a gente começar com Saturno. Então, Saturno já está retrógrado há 2 meses. E Saturno, quando está retrógrado, ajuda a gente a manter limites saudáveis, né? Pode ajudar a gente a ter mais comprometimento com algumas coisas. E talvez isso venha, né? Esses limites, né? Imposição é uma palavra forte, mas cabe para Saturno. Então, essa imposição de limites saudáveis ou esse comprometimento com algumas coisas que sejam importantes para vocês, podem vir depois de uma situação em que você percebe que as coisas as coisas saíram um pouco do controle, né? Que os seus relacionamentos extrapolaram os limites que você considera saudável, e também situações muito conectadas a Saturno são situações que te mostram que se você quer bem feito, é melhor você mesmo fazer. São situações que ajudam a gente a se responsabilizar pelas coisas que são nossa responsabilidade, né? Então, perceber que tem coisa na vida que quem tem que cuidar é você. Saturno retrógrado também pode trazer confusão por causa de quebra de promessas, quer sejam suas, mas com muita frequência de outras pessoas. E isso tende a fortalecer o seu próprio reconhecimento. Então, entende como o movimento retrógrado, essa é uma estrutura, uma formulazinha para o movimento retrógrado. Ele muda as coisas de direção, isso causa uma certa confusão e desconfiança. A gente fica mais introspectivo a partir dessa confusão e desconfiança, e daí a gente fortalece alguma coisa. Esse é o caminho dos retrógrados, né? Lógico que a gente pode se perder em qualquer um dos passos, mas o caminho completo do retrógrado é assim que a gente pode olhar, né? As coisas mudam de direção, isso causa confusão e desconfiança. A gente traz uma energia mais introspectiva para rever essa situação, e daí a gente fortalece, no caso de Saturno, fortalece comprometimento e limites. Ok? Então, agora você vai escrever primeiro se você reconhece essas influências, de preferência voltada para essa área onde você tem Aquário. Não sei se eu lembrei de falar, mas Saturno está retrógrado em Aquário. Então, vai lá para a paginazinha do caderno, onde você escreveu a casa onde você tem Aquário. Ok? Então, juntando essas informações de Saturno, e se for possível, olhando primeiro para essa área da vida, se não tiver nada a ver, se o que aconteceu não tem nada a ver com a área da vida, ou não tem nada a ver com o que eu falei de Saturno, se você não consegue juntar as duas informações, se você só consegue entender que essa área da vida foi mexida de alguma forma, ou que os seus comprometimentos e limites foi mexido de alguma forma, sem juntar essas informações, não tem problema, não fica quebrando a cabeça e não desiste. Pega um dos aspectos e já vai ser favorável. Então, primeiro você vai escrever um pouco sobre como você reconhece essas influências. E daí depois você vai escrever sobre como, com essa energia de comprometimento e de limites de Saturno, você pode melhorar a área da vida onde você tem Aquário. E já se compromete, né, gente? Porque é sobre isso, Saturno, comprometimento. Ok? Então, vou compartilhar uma musiquinha com vocês.
E vou dar um tempinho, tá? Vocês têm 3 minutos para pensar e escrever. E escreve o máximo que você puder. Ok. Seguimos. Espero que comece a fazer sentido. Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa com Vênus retrógrado. Vênus está retrógrado no signo de Câncer. Então, olha ali onde você anotou que Câncer está na casa que fala de e os indicadores da casa. Então, é aí que agora Vênus está retrógrado. O movimento de Vênus foi todo muito complexo, porque ele começou retrógrado em Leão, depois ele passou por uma área de Gandanta, e depois, essa semana, ele está em combustão. Então, tudo muito complicado. Como eu não consigo explicar todo o rolê nesse momento, eu vou manter Vênus retrógrado em Câncer. Vênus retrógrado traz respeito e ajuda a gente, dentro desse lugar de respeito, onde você se dá o valor que você tem e exige, né? E recebe, não necessariamente você tem que exigir, mas você recebe esse respeito em troca do valor que você considera que você tem. A partir daí, Vênus retrógrado ajuda a gente a acomodar os nossos relacionamentos para ter mais paz. Estou esquecendo de compartilhar. Vamos ver se dá certo eu compartilhar tanto o áudio quanto o slide. Tem que tentar uma outra coisa, mas vamos ver. Então, Vênus retrógrado tende a trazer, né, tem esse efeito de trazer mais respeito, ajudar a gente a acomodar os nossos relacionamentos para ter mais paz e fazer ajustes para que esses relacionamentos eles fiquem mais tranquilos. Isso pode acontecer a partir de uma confusão muito comum na nossa vida, de que é a percepção extremamente equivocada que a gente tem de que o outro é quem tem que fazer a gente feliz. Óbvio que existem acordos dentro dos relacionamentos, e esses acordos têm que ser justos,
pelo que você acha que você tem que ter de um relacionamento. Agora, ser feliz é uma decisão muito intransferível. Você não pode pensar que é a outra pessoa que tem que te fazer feliz ou a outra pessoa que tem que te dar o que você acha que você precisa, né? Então, a partir dessa confusão, onde a gente espera que a outra pessoa nos dê alguma coisa, que nos complemente, que nos faça feliz, Vênus retrógrado pode ajudar a gente a ter mais clareza da realidade e alinhar essa questão ligada a respeito, ao valor que você se dá e acomodar os relacionamentos. Então, considerando a casa aonde você tem câncer e os efeitos de Vênus retrógrado, percebe se você consegue reconhecer essas energias na sua vida no último mês, com bem mais intensidade nas últimas 2 semanas. E daí depois também escreve sobre como você pode usar essa energia para melhorar essa área da vida onde você tem câncer. Foca nessa área da vida nesse momento. Você pode usar essa energia para melhorar os seus relacionamentos, como eu expliquei, né? Como eu estou falando. Mas foca, seja o mais específico possível nesse momento, né? Como você pode usar essa energia para melhorar essa área da vida onde você tem câncer no seu mapa. Eu vou pedir para alguém, Alex, eu vou pedir para você, que já é da casa. Veja, faz um ok se você estiver escutando bem o áudio que eu vou compartilhar aqui. Mais ou menos? Médio? Ele tá meio quebrado, assim. Não, a música é muito bonita, então eu vou parar de compartilhar, vou ficar trocando, vou colocar direito mesmo. Ok. 3 minutos.
Ok. Faltam só mais dois, gente. Então vamos lá. O próximo planeta retrógrado, para a gente entender o efeito, é Mercúrio. Mercúrio, ele ainda não está retrógrado. Ele vai ficar retrógrado na semana que vem. Então, a primeira parte do exercício, onde você vai reconhecer os efeitos de Mercúrio retrógrado, ainda não é possível. Então, o Mercúrio só tem um exercício que é a sua intenção, né, de como usar esse movimento. Então, já dá para você colocar suas intenções aí sobre essa energia. Mercúrio fica retrógrado na semana que vem, no dia 23. E Mercúrio retrógrado ajuda a gente a desenvolver a nossa comunicação e o nosso discernimento, né? Mercúrio influencia o nosso intelecto. E Mercúrio tende a trazer mais flexibilidade para a gente, né? Uma capacidade boa nas negociações, por exemplo. Essas habilidades de Mercúrio retrógrado normalmente surge no período de retrógrado, né? A partir de uma situação onde você se sente incompreendida, onde você sente que teve uma confusão relacionada à sua comunicação. Então, de novo, né, eu vou te dar 3 minutos para você entender como Mercúrio, que ficará retrógrado em Leão, então vai lá na paginazinha onde você escreveu a casa, onde você tem Leão no seu mapa, olha para isso e escreve as suas intenções sobre como usar a energia de Mercúrio retrógrado para melhorar essa área da vida, ok? Vai lá. Tá sem música, Madu? Gente, perdão. Eu tô aqui ouvindo, curtindo um monte a música sozinha. Obrigada por avisar. É que é uma troca de tela sem parar, gente. Obrigada. Eu vou voltar a música e deixar vocês mais um tempinho.
Ok. E finalmente a gente vai para o último planeta que vai ficar retrógrado, que é Júpiter. Júpiter fica retrógrado no dia 4 de setembro até o final do ano, até dia 30 de dezembro. Então, Júpiter ainda também não está retrógrado. Então, o exercício não envolve você reconhecer as influências de Júpiter retrógrado, mas Júpiter fica retrógrado até o final do ano. Então, é bom a gente usar essa energia, né? É bom a gente focar no que a gente pode fazer com uma energia tão potente disponível. Essa energia de Júpiter retrógrado pode trazer otimismo e uma sensação de propósito, que são assuntos de Júpiter, né? Júpiter, ele está muito relacionado com aquilo que traz essa satisfação do propósito, que faz a gente sentir que a gente está fazendo aquilo que a gente deve fazer. O que acontece é que esse otimismo e esse alinhamento de propósito pode surgir a partir das situações onde você questiona as suas crenças, onde você questiona os propósitos que você seguiu até agora. E daí, a partir desse questionamento, você tem a capacidade de realinhar escolhas que são muito importantes da nossa vida, né? Porque está ligada com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente entende que é o correto a ser feito, né? Então, Júpiter, ele trata de questões que normalmente ocupam bastante espaço na nossa vida. Então, de novo, agora escreve, olha, Júpiter vai ficar retrógrado em Áries, Júpiter já está em Áries desde abril e vai ficar retrógrado agora no começo de setembro. Olha qual área da vida você tem aspectada, né? Desculpa, qual área da vida você tem Áries ali ocupando. E durante os próximos minutos, eu te convido a pensar como você pode usar essa energia de Júpiter retrógrado para melhorar essa área da vida, né? O que você deseja que melhore e como você deseja fazer isso. Então, eu também vou te dar um tempinho para isso, dessa vez com música.
Ah, ufa, né, gente? Quanta coisa. Espero que tenha sido um monte de coisa e que vocês estejam super inspiradas e cheias de informação úteis para os próximos tempos, né? Para os próximos meses. A gente vai continuar na semana que vem, né? Essa é a primeira das duas aulas. Já vou te contar já como vai ser a semana que vem. E eu vou ouvir as dúvidas de vocês. Mas antes, eu quero te contar que se você está achando que isso tudo faz sentido, que te trouxe direcionamento, e principalmente se você quer usar a astrologia na sua vida, né? Ter os seus horóscopos, saber realmente o que é o signo dos outros na hora que isso interessa, eu quero te convidar para fazer o Jornada das Estrelas, que é o meu curso de introdução de astrologia védica. E é isso que a gente faz lá, né? Durante 8 semanas você vai aprender o que são os signos, as casas, os planetas, um passo a passo sobre como fazer os seus horóscopos. Você vai fazer um monte de exercícios como esses de escrita que a gente fez hoje para se conectar com os seus propósitos, para ter mais clareza sobre os próximos passos. E quem se inscrever até sexta-feira que vem, até o dia 25, vai ter 2 bônus incríveis e que acabam no dia 25. O primeiro é que toda terça-feira, durante essas 8 semanas, você vai poder encontrar comigo ao vivo e tirar suas dúvidas pessoais. Tem um monte de gente aqui que já faz parte do Jornada, que se quiser compartilhar depois como é isso, mas é incrível, porque é um encontro onde eu abro o seu mapa, eu tiro as dúvidas que você tem sobre o momento ou sobre o seu mapa, a gente estuda juntos, eu passo orientação, eu passo remédios astrológicos, e a gente fica amiga, né, gente? Quem está aqui sabe que é realmente uma delícia, a gente fica horas conversando, e é incrível. E a segunda coisa bem legal para quem se inscrever nesse período é que quem se inscrever até sexta que vem vai ganhar de presente mais um curso, que é um dos meus cursos preferidos, que é o curso de Nakshatra. Então, as Nakshatras são os signos da astrologia védica, é um sistema muito mais incrível de signos do que o zodíaco. Eu amo o zodíaco e eu uso eles, mas as Nakshatras são realmente incríveis. É um sistema muito mais preciso do que o zodíaco, e o estudo das nakshatras é todo feito em cima da simbologia védica. Então é uma delícia, porque é um curso cheio de história dos Puranas, dos Devas, dos Asuras, é muito legal. É um módulo da formação que eu abro para alunos de fora, porque é isso, né? É basicamente, fala muito de simbologia, obviamente fala de astrologia também, mas está muito conectado com essa parte de simbologia. Então, as aulas do curso de Nakshatra vão ser ao vivo em setembro, e quem se inscrever até a semana que vem vai poder participar das aulas e ter as gravações. E essas informações estão todas nesse link que eu vou colocar no chat agora. Quem está inscrito, acabei de ver uma pergunta aqui, quem já está inscrito no Jornada, essa é realmente uma promoção exclusiva para quem se inscrever durante essa semana, mas quem está inscrito no Jornada, eu vou mandar uma mensagem já no grupo também, falando sobre como vai funcionar esse curso. Então, eu estou esperando vocês e é realmente uma oferta bem imperdível essa, porque acaba na semana que vem e eu espero que você possa aproveitar. Dito isso, a gente vai se encontrar também na segunda-feira que vem para ter uma aula bem menos trabalhosa do que essa, porque na aula da segunda que vem eu vou basicamente fazer previsões baseadas no seu ascendente. Então, você não vai ter que fazer nada, não vai ter que ficar escrevendo durante 1 hora, você não vai ter que se comprometer com nada que você não queira, você só tem que ficar sentada e escutar eu falando sobre o seu mapa. Então, segunda-feira que vem, dia 21, às 18 horas. Se você está aqui hoje, você já se inscreveu e eu vou mandar de novo o link para a gente se encontrar na segunda-feira que vem. Ok, gente? Ok. Então, com isso, eu estou completamente às ordens para responder as dúvidas de vocês. A única ressalva sobre as dúvidas é que se você me perguntar, mas o que acontece se eu tenho Saturno em Aquário na casa 2?
eu vou repetir o que eu falei, né? Porque eu não estou com o seu mapa, então eu não consigo te dar informação além do que eu falei. Então eu vou repetir que Saturno vai reforçar os seus compromissos, vai te ajudar a colocar limites, e isso estará relacionado aos assuntos de valores e famílias. Então, se você fizer pergunta pessoal sobre o seu mapa, a única coisa que eu vou fazer é repetir tudo que eu falei até agora. Então, fica à vontade de perguntar, mas como eu não tenho o seu mapa aqui aberto, eu não consigo ser mais objetiva do que isso, só se você vier na terça-feira para conversar. Até lá, eu estou às ordens para responder qualquer outro tipo de dúvida. Então, você pode levantar a mãozinha virtual, se você quiser, e eu vou te escutar, ou se não, se você não souber fazer isso ou não conseguir por algum motivo, pode abrir o seu microfone. Oi, Catiane. Oi, Madu. Oi, meu Parece amor. que teve esses dias, né? Uhum. Vida. É, então, um planeta retrógrado, ele influencia a casa onde a gente tem o signo onde ele está retrógrado, não aonde a gente tem esse planeta no mapa, ou também. Como você já estuda, para você eu posso dar uma resposta um pouco mais abrangente. Um planeta retrógrado, a gente vai procurar a influência de um planeta retrógrado primeiro na área onde está o signo, como a gente fez hoje, né? Então, esse é o primeiro lugar onde você vai procurar os efeitos. Mas sim, ele pode afetar o lugar onde ele está no seu mapa natal. Sim, I know. Pois Isso é, mas tá explica vendo muita quantas... coisa, isso Sim, explica muita coisa. explica tudo, né? Basicamente. Mas você consegue enxergar as oportunidades além da confusão? É... Ainda não. Agora que você citou. Não, mas por exemplo, né? Tinha ali, eu tô com umas influências ali, agora eu não lembro, eu até anotei, que, né, vai ter gastos, perda de dinheiro, e eu tive, mas eu também tive um ressarcimento de Pois uma é, foi uma grande história muito perda. interessante. Era para ser uma perda e acabou não sendo. Então, Uhum. tô pensamento positivo e Justamente, não tem por que desconfiar do universo se até agora ele te deu tudo que você tem, não é mesmo? Vamos é, é manter como, o é otimismo. como você diz, né? Vai depender do teu karma também. Então, Justamente. E é isso, né? Eu acho que a principal lição que eu queria sugerir para vocês hoje é realmente vocês procurarem como usar essa energia, né? É tipo olhar o que que você quer melhorar nessa área da vida e usar essas influências. Porque senão você vai ser usada por elas. Não tem outra matemática, não tem outra conta. Então, é melhor gastar o trânsito do que ser gasto por ele, né? mas era só isso, só. Obrigada. Obrigada a Beijo. você, meu amor. Oi, Jane. Oi, Madu, boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo bem comigo e com você? Tudo bem, cada vez melhor com seus cursos, Uhum. gostoso. Que bom. Eu ia te perguntar um pouquinho parecido com a pergunta da Catiane, que é assim, no caso de Saturno, por exemplo, ele vai também afetar, então, as casas que ele rege no meu mapa, né? Também vai afetar a casa onde você tem Aquário e Capricórnio. Certo. E aí eu ia perguntar, sim, entendi. E eu ia perguntar também se tem algum nível de comprometimento, né? Algum, afeta mais um ponto ou outro, se começa pelo no signo onde ele está, no trânsito, e depois vai para o signo que ele ocupa, enfim. Começa, bom, você que já fez o seu mapa e já está estudando, você pode fazer sob demanda, né? Pode começar por onde você está sentindo mais essa influência. Para quem não estuda astrologia ainda, para quem está começando agora a estudar astrologia, o primeiro ponto é o que a gente falou no dia de hoje, é olhar a área onde você tem aquário. Ah, perfeito, então. Obrigada. De nada. Oi, Ana. Tá com o microfone fechado, não estou te escutando. Oi, Madu. Muito Tudo bem? obrigada. Antes de mais nada, você faz muita caridade aqui online. Ah, eu que agradeço a atenção.
Eu estava pensando aqui, porque a minha casa de Mercúrio está justamente em obstáculos e rotinas. Uhum. A Eu minha tenho, também. eu tenho uma cirurgia marcada para dia 24 de agosto. Uhum. Uma cirurgia que eu posso adiar, se for o caso. Aliás, ela já foi adiada uma vez, porque era primeiro 6 de julho, depois 14 de agosto, agora 24 de agosto. Uhum. Então, eu fiquei pensando aqui se não é um momento de eu refletir e adiar, porque está nessa casa de obstáculos e rotinas. Ok. É assim, Ana. O movimento retrógrado, ele não é indicativo de desgraça. Não é indicativo, tá? Pelo contrário. Por exemplo, você já me fala... Pelo contrário, não. Também não é indicativo do contrário. Mas você... Um dos efeitos do retrógrado é desenrolar uma coisa que está enrolada há muito tempo. É uma energia extra. Então, você está falando que essa cirurgia você já está enrolando, ela já foi desmarcada, talvez necessite da energia do retrógrado para ela ir para frente. Então, o movimento retrógrado, ele não significa nem ruim, nem bom. Quando a indicação de fazer coisas depois do retrógrado, é que o retrógrado, de fazer coisas quando acaba o movimento retrógrado, é porque o retrógrado ele é muito intenso. E se você não entende exatamente o que ele está dizendo, talvez, por exemplo, assinar um contrato de aluguel na hora que Mercúrio está retrógrado, não necessariamente, não tende a não ser bom, porque você vai ter que rever esse contrato, porque você tem mais chance de deixar passar alguma coisa. Então, se estiver sob o seu controle, deixar para fazer coisas quando não tiver movimento retrógrado, é bom. No entanto, a gente vai ter movimento retrógrado até dia 3 de janeiro, se eu não me engano, né? Então, movimento retrógrado, ele não é indicativo de bom e ruim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que cirurgia, por exemplo, esse é um estudo que eu não faço. Se alguém me escreve e fala, eu tenho uma cirurgia para marcar, que data eu marco? Esse é um dos assuntos importantes da astrologia, né? Determinar datas para fazer ações importantes. Cirurgia não é uma coisa que eu estudo, não é um estudo que eu faço. Porque cirurgia depende de muitas outras coisas, né? Então, o movimento retrógrado não seria necessariamente um indicador para você mudar essa cirurgia de data. Então, essa é a minha resposta para você. Não sei te falar para fazer ou não fazer, porque realmente depende de outros fatores, né? Eu acho que, visto isso, acalma o seu coração, medita todos os dias, e daí você vai ter mais clareza sobre qual é a melhor decisão a ser tomada. Tá bom, obrigada. Tá bom? Boa sorte. Estou torcendo para que a recuperação seja muito breve. Então, justamente por isso que não depende de mim, porque não sou eu que eu vou ser a paciente, né? Não sou eu que vou estar. Então, até por isso que eu fiquei pensando no assunto, refletindo aqui com você. Sim. Desejo Obrigada. que seja suave. Obrigada a você, Ana. Oi, Carol. E Oi, aí, Madu, tudo quanto bem? tempo? Pois A é, pessoa que não 6 aparece horas. mais na aula, Faz 6 vergonha. horas. Não, E aí? tá, eu assisti um pedaço só da aula hoje, infelizmente, tinha certeza que tinha alguma coisa na minha casa de obstáculos e rotinas, porque tá muito difícil, assim, muito. Talvez aspectos, não sei, preciso sentar e prestar atenção, porque tá muito difícil. Sim. Madu, eu entrei na regência de Júpiter, dia 13 agora. Que E bom. meu Júpiter, e meu Júpiter tá na casa 5, né? É, e tá retrógrado, que também é a minha casa que eu tenho Áries, né? Minha casa. Então eu fiquei pensando se tem alguma, obviamente tem influência, você vai responder isso para mim, lógico que tem influência, tudo tem influência, mas que tipo de influência isso é uma influência maior do que por Sim. estar no trânsito e Então, tudo no mais, mapa e ter sido. Porque eu Então, senti assim, eu muito acredito. a transição, você acredita? Eu tinha esquecido, eu Claro que fiquei eu muito acredito. atenta à É data. tudo que eu acredito na vida é que você sentiu muito a transição. Essa é a função da minha existência.
Mas foi uma piração real, não vou compartilhar aqui em público, eu mando para você, assim, mas foi uma piração que Sim, aconteceu, que eu fiquei muito, muito impactada pela essa. Daí eu fui olhar, eu falei, gente, tipo, foi ontem, sabe? sim. Aconteceu um monte de coisa e eu falei, nossa, foi ontem. Ontem também foi a transição, tipo, de. Enfim, tô ainda tentando digerir tudo isso. E aí eu Sim, queria perguntar a gente sobre isso, pode tipo, tem conversar muito em mais aula sobre influência. isso. Tem muito mais. Desculpa não compartilhar, pessoal, mas é que realmente dá vergonha. Mas assim, tem muita influência, assim, tipo, por ter essa troca e ele tá retrógrado, vai. Calma, então vamos pensar. O que você está me falando é que no seu mapa natal você tem Júpiter retrógrado em Áries. Não, eu Ah, tenho. tá. Meu, Você tem Áries na casa 5 e agora eu Júpiter está entrei na regência retrógrado. de Júpiter e Ares está na Ah, casa ok. 5, mas Júpiter Não, está em Ares agora, não? Eu tô doida, sim, não, entendi sim, errado. tá. Não, eu tinha Tá. entendido diferente. Então, sim, é óbvio que na hora que Júpiter ficar retrógrado, você vai ser muito mais impactada do que qualquer pessoa que não está passando por uma regência de Júpiter. De novo, né? É a essência do Vinchotteri. Se você está passando por uma regência de Júpiter, na hora que ele ficar retrógrado, sim, vai ser um movimento muito sensível para você. Ah, ele ainda não ficou, eu entendi errado, então. Dia Tá. 4 de setembro. Então eu tô até tentando fazer todas as relações entre Sim, Júpiter mas ele já está retrógrado e o dia que eu estacionário. entrei. Mas Ele já diminuiu bastante a velocidade dele, viu, Carol? Mas por enquanto é só a mudança do Dasha mesmo que está te impactando. nossa, e como, gente. Tá bom, Depois conta. como então. Obrigada. Obrigada a você. Amei a aula, aliás. Amei. Que bom, meu amor. Sempre bem-vinda. Oi, Tânia. Oiê, estão me Tudo bem? ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Tá vindo muito bem. Então, a minha dúvida é assim, eu tenho os planetas, né, tipo Júpiter retrógrado e Saturno retrógrado em casas diferentes das que eles vão ficar retrógrados nos signos. E essas influências, elas são mais, menos intensas? Eu devo me concentrar mais na onde estão os planetas ou na onde estão no meu mapa natal? Mesma resposta das 3 perguntas iguais anteriores. O primeiro lugar para olhar é onde o trânsito está acontecendo. Esse é o primeiro lugar para olhar. Impacta muitos outros lugares, mas eu não consigo explicar as técnicas aqui. Então, o primeiro lugar para olhar é onde o trânsito está acontecendo. O fato de você ter esses planetas retrógrados no seu mapa e eles ficarem retrógrados no céu, sim, não é útil, não é o mais relevante para você sentir mais esses planetas, mas é um dos indicativos. Não necessariamente você vai sentir mais esses planetas, mas o fato deles estarem retrógrados no seu mapa natal é um dos indicativos que pode sim querer dizer que você vai ser mais sensível a esses trânsitos. Tá, então não necessariamente a intensidade vai ser maior porque meu mapa natal tá ali. Tá. Tem outros fatores bem mais relevantes do que o fato deles também estarem retrógrado no seu mapa, como esse que a Carol acabou de compartilhar com a gente. O Vinchotteri Mahadasha, que é uma técnica de trânsito, é muito mais determinante na quantidade de influência que você percebe do que o fato deles estarem retrógrado também no seu mapa. Ah, ok. Obrigada. Olha você, Tânia. Oi, Marcela. Tá com o microfone fechado. Aí, Pronto. Oi, E aí? quanto tempo? Tudo bem? tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Eu fiz a introdução com você na pandemia, né? E eu continuei estudando com o que eu tinha, né? Com o que eu podia. Que bom. E aí eu queria aproveitar para tirar uma dúvida com você, porque eu sempre tive muita dificuldade de interpretar a casa 8, que é onde eu tenho câncer, e tem Uhum. Vênus retrógrado agora. Uhum. E junto ainda tem a Lua, para ajudar um pouquinho. E aí eu percebi que eu não conseguia interpretar muito essa casa, porque eu não tinha vontade e nem preocupação em desenvolver a minha espiritualidade. E a partir do momento que eu comecei a desenvolver agora esse ano,
foi ficando um pouco mais claro, mas ainda tenho dificuldade porque eu estou no processo. Então já Sim. faz sentido Vênus retrógrado, porque eu já estou desenvolvendo a minha espiritualidade, já estou desenvolvendo mais essa parte mística, a minha intuição, então já o Vênus retrógrado já está ali trabalhando, né, me ajudando nessas coisas, nas questões de medo, na falta de controle. Isso para mim já ficou bem claro, assim, consegui anotar tudo, e foi uma coisa assim que foi essa semana que deu o start de eu conseguir enxergar tudo isso. Sim, Não sabia que estava associado a essa casa, porque eu não conseguia entender intensidade e transformações, sim, né? Então, é uma coisa que é muito de dentro mesmo, né? A intensidade de transformação é algo que é muito lá no íntimo, por isso que eu tinha que desenvolver a espiritualidade para conseguir enxergar. sim. E aí, eu só queria tirar uma dúvida pelo fato de eu ter a Lua nessa casa, porque eu achei que é muita feminilidade, mãe, Vênus, e se você pudesse me dar uma interpretação a respeito de estar a Lua junto. Sim. Na verdade, assim, sem ter o seu mapa, né? Só com essa informação, o fato de você ter a Lua nessa casa de transformação e intensidade em Câncer, para mim, o maior indicativo disso é realmente intuição. Uma capacidade muito disponível de intuição. Esse posicionamento pode trazer alguns altos e baixos da mente, assim, de dar uma, né, de deixar uma instabilidade, pode agravar medos, por exemplo, mas mas isso precisaria de outros fatores do mapa aspectando ou impactando essa lua, porque a lua está em Câncer, ela está no próprio signo, é um posicionamento que, assim, do jeito que você está me falando, só isso isolado do resto do mapa, é um posicionamento muito benéfico. Então, você pode procurar coisas boas relacionadas a esse. Então, esse posicionamento da Lua traz essa questão com a intuição, é o que mais me chama a atenção, né? Realmente uma capacidade muito importante de intuição, de percepção do sutil. Que bom que você está desenvolvendo a sua espiritualidade, porque essas coisas podiam até te deixar com medo, que também é um assunto dessa casa, né? Então, sei lá, ouve barulho que as outras pessoas não ouvem, sonha com que as outras pessoas não sonham. Isso tudo, se você não olha para isso com atenção e cuidado, essa intuição da Lua, essa conexão sutil da Lua, pode te dar medo, por exemplo, né? Pode trazer muita instabilidade mental. Mas o que me chama mais atenção, realmente, então, dentro desse contexto, sim, tem muita feminilidade. Essa casa é uma casa que está relativamente conectado com o feminino também, mas principalmente traz muita conexão com a intuição e uma capacidade de conexão ampliada, assim, sabe? Tá bom. E eu também fiquei um pouco preocupada com a questão do acidente, né? Que você falou em Câncer, né? Tomar cuidado com acidentes. Sim. É porque essa casa é uma casa de eventos inesperados e intensos, né? Então, mas pensa quantos acidentes você já teve na sua vida. Vênus já ficou retrógrado aí antes. Se você está aqui viva, não precisa ficar desesperada, entende? Então, a nossa cabeça, ela puxa muito a gente para um lugar muito ruim. Mas a maioria dessas coisas... Saturno fica retrógrado todo ano, Júpiter fica retrógrado todo ano, Mercúrio fica retrógrado 4 vezes por ano, Vênus fica... Com certeza, na vida, já ficou retrógrado nessa casa antes. Então, a nossa... Não estou falando que não vai acontecer, né? Porque eu não estou vendo o seu mapa para isso. Mas eu sempre reforço bastante isso. Essas informações que eu compartilho aqui com vocês, vocês não podem deixar ela causar pânico e desespero, porque vocês têm, assim, ó, você ainda já fez a introdução, mas é muito pouca coisa, né? Não, na verdade, eu ia perguntar se os acidentes seriam, se acontecerem, seriam voltados às questões de Vênus retrógrado. Poderiam ser, estariam mais ligados, não quer dizer nada. Esse posicionamento todo não é indicativo de acidente. Precisaria, essa casa por si só não é indicativo de acidente, é um dos indicativos, mas sozinha ela não causa acidente. Ela causa mais conexão, ela vai te trazer insights muito profundos sobre questões muito ancestrais nessas duas últimas, assim, dizem os textos clássicos que de outras vidas, esse Gandanta de Vênus, né? Então, são questões muito profundas relacionadas a padrões muito antigos, relacionados a insights muito profundos. Então, assim, com isso que você está me falando, esse é o foco nesse momento. Já estou trabalhando isso, exatamente. Bom. Obrigada. Obrigada a você, querida. Bom te ver.
Oi, Lenise. Ei, Madu, querida. Primeiro queria agradecer, foi maravilhoso mais uma vez. Que bom. Eu tenho Toda vez. estudado astrologia védica com você desde a pandemia, né? Então, eu fiz o curso introdutório, dei uma parada, enfim, várias questões, assim, Que bom mas te ter de volta. nunca me afastei Que bom. completamente, estou sempre voltando. Eu acho que agora tá mais forte, assim. Eu Que queria bom. compartilhar com você assim, uma confusão que rolou. Assim, quando eu fiz a introdução, lembro que você pediu, né, a data do nascimento e o horário para que fizesse o mapa, né? E eu mandei o horário, perguntei minha mãe, qual horário que eu nasci? Assim, minha mãe falou 20h30. Eu estive na casa dos meus pais na última semana e fui revirar papéis. Então eu achei a minha certidão e não é 20h30, é 20h10. E eu até te mandei essa pergunta lá naquele link que você criou para ler o mapa. Depois eu falei, não é sobre isso, é uma outra história. Então, eu estava com o mapa que você me fez, que é de 20h30. Então, eu entrei no link que você compartilha para que a gente faça o mapa, e eu refiz o meu mapa com o horário de 20h10. E não mudou nada. É, normal. Eu ia falar isso, É, tem grandes chances de não mudar. Muda só os mapas não, divisionais. exato, não mudou absolutamente nada. E eu fiquei intrigada com isso, achando que eu tinha feito alguma coisa errada. Enfim. Não, Então, como normal. saber que nada mudou e eu estou seguindo O o que meu mapa? mudou, Lenise, e se você quiser, você pode mandar um e-mail pro adm@maducabral.com.br. Pode mandar um e-mail com seus dados de nascimento, que a Marcela vai refazer para você todos os seus relatórios, tá? Para você ter os mesmos relatórios que você usou na introdução. Maravilhoso. Então, e daí, mas tá certo, não necessariamente tem que ter mudado. Com certeza, em 20 minutos, nenhum planeta, assim, 5% de chance de algum planeta mudar de signo, é nula. E o que poderia ter mudado é o ascendente, o que daí mudaria todos os signos por casas, né? Se muda o ascendente. Mas ainda assim, cada ascendente fica, o mesmo ascendente fica por 2 horas. Então, 20 minutos tem grandes chances de não impactar em nada. Só que mudaram todos os graus. Na hora que você receber o seu mapa novo, você vai ver que mudou os graus dos ascendentes, né? Do ascendente mudou. Tá, maravilhoso. E uma outra coisinha que eu queria perguntar é sobre esse curso de nakshatras. Como eu fiz a introdução, eu queria saber se você tem o curso separado, se eu Sim, poderia fazer o módulo separado. Sim, poderia. Eu vou abrir isso para todo mundo. Eu vou abrir as nakshatras para todo mundo. Então, eu vou divulgar por e-mail, eu vou divulgar ali nos grupos, pode deixar. Maravilha, querida. É isso. Vai ser super Obrigada. bem-vinda. Obrigada a você, Obrigada. Lenise. Bom te ver de novo. Oi, Érica. Não tô te ouvindo, tá fechado o microfone. Ah, desculpa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Mercúrio vai ficar retrógrado em Leão e é a minha casa 2. E ali está falando de hábitos alimentares também, né? Sim. E o que ele causa? Ele piora ou não? Não tenho como dizer isso sem olhar o seu mapa inteiro. Depende de muitas outras técnicas, né? Depende do período de regência que você está passando, depende da força que esse planeta tem no seu mapa quando passa pela casa 2, que é uma técnica que chama Ashtaka Varga, a gente estuda ela no Jornada. Então, eu não tenho como te responder. O que você pode fazer é intencionar. Essa energia vai estar disponível para você e você pode intencionar como você quer organizar a sua rotina em relação a esse assunto. Entendi. Beleza. Obrigada. Imagina, de nada. Oi, Luciana. Oi, Madu, boa tarde, obrigada. Eu não consigo entender quando tu colocas que que a gente pode usar essas energias para melhorar. Eu não consigo entender isso, em que sentido, em agir de que forma. Ter consciência, né, da coisa como ela tá, acredito, né, dentro do mapa e agir. Mas como usar essa energia? Eu não entendo essa afirmativa. Dá um exemplo de um dos posicionamentos no seu mapa. Uma das casas que estão ocupadas. Leão tá na 6. Então,
A casa 6 é uma casa que fala de rotinas e de problemas. Essa energia está disponível para você melhorar essa área da sua vida. Você pode realinhar as suas rotinas, você pode colocar uma rotina nova que esteja te fazendo falta, você pode resolver problemas que você está enrolando para resolver já faz um tempo, você pode começar um tratamento de cura, porque essa é uma casa de doença. Então, você usa essa energia para melhorar esses assuntos, do jeito que você quiser. Tá bom, Faz obrigada. sentido? Esclareceu? Eu acho que eu não, não consigo entender mesmo. Mas, então, nessa casa é assim, você pode melhorar a sua rotina, só com o que a gente falou, você pode melhorar a sua rotina e você pode resolver problemas que você não está conseguindo resolver até agora. Se tiver alguma outra casa que você não consegue entender, pode falar, eu dou outros exemplos. Não, eu acho que eu entendi, tipo, aquário na 12. Aí fala de desapego, isolamento, perdas, né? Ou entrega, desapego. Eu posso usar essas energias para trabalhar essas questões. Sim, e você pode usar essas energias para trabalhar a espiritualidade. É uma ótima época para você melhorar as suas práticas de conexão sutil e espiritual. Tá bom, obrigada. Imagina, siga as ordens. Oi, Bia. Tá com o microfone fechado. E aí? Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tô sempre acompanhando aqui, sou fã e adoro, sempre tentando aprender um pouquinho mais. Linda, que bom. Então, Madu, uma perguntinha bem rápida sobre Jornada nas Estrelas, que eu tô paquerando aí já há um tempinho que eu quero fazer, tô tentando organizar para poder conseguir fazer. É sobre tem um tempo para a leitura do mapa individual com a pessoa, isso é... Não, Não? é Tá. tudo em grupo. A gente Tá. tem as aulas gravadas com todo o conteúdo para você estudar o seu mapa, e daí a gente se encontra toda terça-feira para tirar as dúvidas, e daí sim, eu olho o seu mapa, eu abro o seu mapa, eu te dou as orientações e respondo as dúvidas olhando o seu mapa de forma específica para você. Mas é nesse momento em grupo. Ah, tá. Então tá. Era só para saber exatamente isso, porque agora o meu mapa tá assim, parece que está acontecendo muita coisa ali e eu preciso assim meio que me nortear. Apesar de que eu já estou conseguindo ver muitas questões com clareza, já tomar atitudes e ações e já vendo isso, né, de uma forma mais clara que eu não estava conseguindo visualizar, mas essa essa oportunidade de, né, ter alguém explicando, tirando dúvida, eu acho que ela é muito importante, ainda mais quando se percebe que está tendo muito movimento ali no mapa. Com certeza, com Então, certeza. E é isso, com muita frequência, a gente perde a hora na terça-feira e fica batendo papo, tipo, até altas da noite, né? tá bom. Então, realmente, eu fico bem disponível para responder qualquer dúvida e passar qualquer Tá. orientação. Então, provavelmente eu vou entrar e eu queria saber também sobre o outro que vai ter, se já tem um dia na semana que vai acontecer. Tá tudo nesse link que eu te mandei. Você pode entrar no meu site, maducatral.com.br, e ali no Jornada das Estrelas vai ter tudo na página. Se você tiver qualquer dúvida, me manda mensagem que eu te respondo. Mas já tem lá as Perfeito. datas, tem tudo direitinho. Ah, maravilha. Tá bom, então. Obrigada. Bom te ver, Bia. Bom te ver também. Oi de novo, Catiane. Adoro voltar. Então, só para eu ver se é isso mesmo. Júpiter vai ficar retrógrado e em Áries, certo? E eu tenho Áries na casa 8. Mas na casa 8 também tenho Mercúrio. Então, na época que esses dois planetas ficarem retrógrados juntos, isso vai intensificar as questões da casa 8. Justamente. Perfeito. É isso. Bora se prejudicar. Vai ser bom, vai se transformar. Essa é a ideia. Não dá para ficar igual, né? Isso a gente já aprendeu com a lei do karma e tal. Então, já que é para mudar, vamos usar de um jeito certo. Tá bom, então. Entrar de cabeça já. Será que eu uso capacete?
Não tem outro jeito com essa casa, é aí mesmo. Tá bom. É isso, Obrigada gente. de novo. Eu que agradeço, a gente se vê na terça. Ok, gente querida, muito, muito obrigada por tanto tempo de atenção. A gente está aqui há quase 2 horas, então realmente não tem nada mais valioso do que o tempo de vocês. Eu agradeço demais. A gente volta na segunda-feira que vem, às 6 da tarde. Eu vou mandar os links, os grupos e tudo. E quem quiser se aprofundar, estão abertas essas inscrições com esses cursos extras e vai ser um prazer ter algumas de vocês lá. Obrigada, gente. Namastê. Até já.